Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vim lhe falar sobre a preocupação, para que você tenha uma vida mais leve, como diz na palavra do Senhor, que lancemos sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Realmente, Deus tem cuidado de nós. Como você está me ouvindo do outro lado, é porque estamos aqui na terra, graças a Deus, glórias a Deus. E a nossa passagem aqui, devemos lançar sobre Ele, sobre Deus, sobre Jesus, todas as nossas preocupações, porque nenhum de nós somos capazes de mudar situações adversas, tem situações na vida das pessoas que não adianta a preocupação, porque foge do nosso alcance. Isso bem sabe um pai e uma mãe que vê o seu filho saindo a primeira vez para ir para a escola sozinho, a primeira vez saindo com os seus colegas, com os seus amigos, seja filho homem, filha mulher. A preocupação dos pais é muito grande, mesmo que não seja a primeira vez, mas os pais eles se preocupam muito com seus filhos. E tem motivos, né? Motivos é o que não falta. O perigo que tem de más amizades, de pessoas que aconselham mal, de pessoas que se aproveitam da fragilidade de uma família para interferir naquela família, de uma fragilidade de um jovem, que às vezes uma jovem está está chateado com seus pais e encontra pessoas que dão conselhos errados, amigos e amigas que levam, amigos não, porque amigos não levam ninguém a jogar contra a própria família. Quando uma pessoa fala assim, não fale isso para o seu pai, não fale isso para a sua mãe, é porque está fazendo coisa errada. Porque as coisas de Deus é tudo às claras. Quando se fala assim, olhe, não fale para o seu pai, não fale para a sua mãe, é porque está fazendo errado. Só que não adianta o pai e a mãe ficar se preocupando o tempo inteiro, porque os filhos crescem e uma hora, como a gente costuma dizer, criam asas e vão voar. Porque não criamos filhos para a gente, criamos filhos para que eles vivam as próprias vidas. Só que às vezes os pais, Deus está tocando no meu coração para falar sobre os pais, o Espírito Santo de Deus. Muita preocupação de pais em relação a seus filhos. Mas só que a sua preocupação não vai resolver, não vai proteger o seu filho lá fora. É entregar para quem pode realmente cuidar. No Salmos 55, versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Um pai e uma mãe que querem o bem do seu filho, os pais que cuidam, que educam, que querem que seus filhos tenham um futuro melhor. Por que eu falo assim, um pai e uma mãe que quer o bem dos seus filhos? Porque hoje, nos dias de hoje, está acontecendo uma inversão de valores. Tem muitas pessoas fazendo mal para os próprios filhos. Então, por isso que eu falo, aqueles pais de verdade, pai e mãe, que amam os seus filhos, que querem um bom futuro, eles se preocupam. Mas eu venho dizer que você não se preocupe com o seu filho, com o dia de amanhã. Não se preocupe, porque quando você ora e entrega a Deus,
É Deus quem cuida, é Deus quem livra, é Deus quem salva, é Ele quem liberta. Jesus falou em Lucas, capítulo 12, versículo 22 e 24. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus estava falando para não se preocupar com a própria vida. Porque quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Porque a vida tem mais valor. Quantos pais se sacrificam tanto, sacrificam a sua vida, o seu sono, o seu descanso, para ficar trabalhando, para dar o melhor para os seus filhos. Muita preocupação. Eu tenho que fazer isso para os meus filhos, eu tenho que fazer aquilo para os meus filhos. Mães que não descansam, mães que ficam sobrecarregadas e falam: eu não posso falar para minha filha, para o meu filho fazer as tarefas de casa, que é de obrigação, porque eles estão cansados. E você? Agora vai minha pergunta. E você? Você não se cansa? Você não precisa de descanso? Você tem que sempre estar preocupada com um filho, com uma filha? Você sabe que a nossa vida aqui precisamos, Deus trabalhou 6 dias para fazer o mundo. No 7º ele descansou. Aí nós mulheres e até os homens também, que trabalham demais, às vezes estão estressados, e o estresse ele libera cortisol, que faz mal para o corpo, enquanto o filho, a filha está jovem, aproveitando sua vida em um celular, deitado, descansando. Não, meu filho precisa descansar, minha filha precisa dormir. Ah, meu filho, minha filha está estudando. Vai lá no quarto olhar, o filho não arruma o quarto, a filha não arruma o quarto, e o pai e a mãe estão se matando de preocupação. E aí, às vezes, aquele jovem, aquela jovem está conversando com amigos, está mandando mensagem, está falando mal da família que alimenta, da família que cuida, da família que protege. Quantas pessoas preocupadas em vão, preocupadas em vão. Eu digo em vão porque nós não temos o controle das nossas vidas. Temos que cuidar das nossas vidas, mas dando graças a Deus e entregando nas mãos de Deus. Porque ninguém pode dar livramento para um filho. Um filho, quando ele decide fazer algo, ele faz, independente do pai querer ou não. Mas o que devemos fazer é apresentar a Deus, é consagrar a Deus, entregar nas mãos de Deus. Faça a sua parte, agora sem estar acabando com a própria saúde, acabando com os seus sonhos, com os seus projetos, por causa de um filho, de uma filha. Isso não pode acontecer. As preocupações, elas têm que ter limites, porque a preocupação demais, ela acaba com a vida do ser humano. E ela não vai resolver nada, ela não vai mudar nada. O que Jesus falou é que devemos nos preocupar com a nossa vida, quer dizer, a nossa saúde. A nossa saúde, ela é mais importante do que tudo. Abaixo de Deus, ela é mais importante do que tudo. Não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo
mais do que as roupas. Isso significa: tenha paz no seu coração, ore a Deus, entregue para Deus, faça a sua parte, mas sem estar tão preocupado: o que é que eu vou fazer para os meus filhos, o que é que eu vou dar, como que eu vou dar, eu preciso dar o melhor, preciso comprar roupa de marca, eu preciso isso. E a sua vida? Como está a sua vida? Como está a sua saúde? Você está cuidando da sua saúde mental, da sua saúde emocional? Você está cuidando, deixando de comprar, de passar no médico, fazer um check-up, cuidar da sua saúde para você comprar coisas para os seus filhos, coisas que às vezes nem tem necessidade, porque uma coisa é você cuidar bem, você zelar, você não deixar faltar nada, você está ali orientando, educando, porque é muito fácil ter filhos e não educar. Largar de qualquer jeito é a coisa mais fácil do mundo. Ah, eu não vou brigar porque senão aquele filho vai brigar comigo. Ah, eu não vou falar senão meu filho vai ficar chateado comigo. A minha filha vai ficar chateada comigo. Seja sempre verdadeiro, sempre verdadeira, que Deus é contigo. Porque quando uma pessoa ela começa a entregar nas mãos de Deus aquilo que ela não pode resolver, que é a vida do outro, aí Deus olha para ela e ele faz justiça. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imagine, se Deus não cuidasse de nós todos os dias, não estaríamos nenhum ser humano vivo aqui na Terra. Porque o que tem acontecido no mundo não é de brincadeira. Vírus, pessoas enfermas, novas enfermidades que só a misericórdia de Deus, muitas pessoas passando por situações horríveis, terríveis na saúde, os hospitais lotados com pessoas com síndrome respiratória, problema de pulmão, um monte de coisa, e ainda os pais se desdobrando para cuidar dos seus filhos e os filhos sem valorizar os seus pais. Essa foi a palavra de hoje. Quando o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para mim falar, eu venho e falo. E hoje é para você, pai e mãe. Essa oração de hoje é para você, pai e mãe, para você se cuidar bem. Porque se você não se cuidar, seu filho, sua filha não vai poder cuidar de você, não vai poder contar com você. Quantas pessoas que elas andam no automático, como elas falam, no automático, preocupada com tudo, resolvendo tudo, fazendo tudo, e de repente elas precisam parar por causa de uma sobrecarga. Às vezes, e assim, a maior parte da sobrecarga é dentro do lar, não é lá fora. A maior parte das coisas. Aí depois passa para ser lá fora também. As pessoas trabalham, passam muito estresse também no trabalho, aí chega em casa, ao invés de ter pessoas colaborando, cada um fazendo sua parte, ainda falam assim: ah, se meu filho me ajudasse, se minha filha me ajudasse. Não é ajuda, é obrigação. Cada um tem suas tarefas dentro de um lar, cada um tem suas obrigações. Aí o pai e a mãe têm a obrigação de cuidar, passar a noite de sono, zelar, levar na escola, dar educação, fazer tudo, pagar todas as contas, e quando o filho cresce, aí não tem obrigação no lar, não tem obrigação de arrumar sua cama, de lavar a louça, de limpar uma casa. Quantas mães desesperadas, estressadas, porque vê um monte de coisa errada e os filhos não vão lá fazer sua parte. Então, a minha oração de hoje é para você, pai e mãe, se valorize, pare de se preocupar, porque quando o filho está lá fora, só quem protege é Deus. E devemos apresentar nossa família a Deus. Em casa, você está de olho
E hoje, com o mundo inteiro no celular, qual o pai e a mãe que consegue monitorar 24 horas um jovem com o celular na mão, falando com o mundo inteiro, recebendo um monte de informações, má informações, pessoas mal intencionadas jogando filhos contra pais. Vemos coisas hoje em dia que é horroroso. Ao invés de dizer assim, ajude seus pais, faça as coisas pelos seus pais. Não, seus pais estão lhe traumatizando. Seus pais estão... Não se preocupem. Orem a Deus, entregue para Deus a vida dos seus filhos e cuide das suas vidas também. Porque se você quer ver seus netos, se você que tem filhos e anda muito preocupado, muito preocupada, quer ver netos, quer ver seus bisnetos, você tem que cuidar da sua saúde. E é assim que Jesus fala. Entregue nos Salmos, e nos Salmos 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. E a maioria dos pais e mães que cuidam bem dos filhos, cuidam com justiça, só querem o bem dos filhos. Mas como hoje em dia filhos gritam, falta com respeito com os pais, não respeitam seus pais. E pais, novamente falando com vocês, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Você terá vitória em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquele que planta, aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, que escuta as nossas orações. Não adianta brigar, não adianta xingar, falar coisas que não deve com sua família. Nunca fale palavras de maldição com seus filhos, com a sua família. Mas cuide de você, preste bem atenção. Cuide de você, quer ver seus netos, cuide da sua saúde, ore a Deus, entregue seus filhos a Deus, porque quando um pai e uma mãe se vai, todos os filhos são criados, todos os filhos vão cuidar da sua vida, não morre ninguém. Então não se preocupe, meus irmãos e irmãs. Cuide bem, ame a nossa família. Abaixo de Deus é a nossa saúde em primeiro lugar e depois a nossa família. Porque a nossa família é um tesouro inestimável. Mas você tem que ter sabedoria para que você não coloque 99% da sua preocupação em relação à sua família e você deixe 1% para cuidar de você. Porque depois o preço é alto. Mas para tudo tem jeito. Nada é impossível para o que crê. E Deus jamais permitirá que o justo venha cair. Mesmo que seus filhos tropecem, mas Deus segura. Deus envia anjos poderosos para nos proteger e proteger cada membro da nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego todas as nossas preocupações. Eu te apresento, Pai, os pedidos dos teus filhos e filhas. Espírito Santo, leva para Deus todos os pedidos das pessoas que estão escutando essas orações. E eu te peço vida longa, Pai, vida longa com saúde para todos nós, para cada membro das nossas famílias. Cuida do nosso corpo, Senhor. Cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, do nosso espírito e dai-nos sabedoria para lidar com cada área das nossas vidas e com as nossas famílias, nossos trabalhos e o teu propósito, Pai, para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável, e tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.